Milhões de estômagos chineses roncando estridentemente devoram toneladas de alimentos produzidos pelo agronegócio nacional e provocam um desequilíbrio proteico no prato do brasileiro. O arroz com feijão, somado à mistura, que ninguém consegue definir o que seja, tiveram seus preços elevados e não somente por culpa da fome sino-asiática, mas também porque o auxílio emergencial de R$600, que agora diminuiu para 300, possibilitou a entrada de outros milhões de famintos ao rol daqueles que podem saborear uma comidinha caseira mais de 2 vezes por dia. É incrível como uma verbinha michuruca impacta beneficamente na vida de quem não tem nada. A fome que estava represada desaguou e passou a ser suprida com o auxílio em decorrência desses fatores externos e do ronronar estomacal que silenciou. Estamos com os grãos contados e com a maior demanda e menor capacidade de supri-la. Sobem os preços nas gôndolas dos supermercados e mercadinhos. É a lei da oferta e da procura que força os preços para cima e precisa do governo para equilibrar essa diferença, e para isso há estoques reguladores. Arroz, carne de porco e tantas outras commodities sentem o impacto do auxílio emergencial. Tem gente que começou agora a ter a alegria de encher o papo e saborear uma refeição quentinha e constante. R$600 do auxílio emergencial matou a fome de uma gigantesca camada de excluídos que gastou e usou a verba para a sobrevivência, fazendo com que aquilo que foi retirado dos cofres públicos, até com pesar de alguns economistas, retorne revigorado depois de circular pelo consumo e ser novamente tarifado, taxado, para por fim retornarem ao erário. É assim que funciona a economia. Primeiro, o auxílio emergencial, a verba de guerra, foi votada pelo Congresso. Tiraram alguns bilhões dos cofres da União. Se foi muito ou não, não temos capacidade financeira de saber, mesmo porque não somos da área e os números e as alíquotas sempre escondem alguma fórmula mágica, mística, que somente os iniciados podem decifrar ou compreender. O que podemos afirmar é que esse recurso voltou para as mãos de quem o concedeu. A trilha que o dinheiro abençoado percorreu pode ser rastreada sem muita dificuldade por qualquer leigo. Vejamos, primeiro foi autorizada pelo Congresso e a União abriu a mão à vara para soltar de forma pingada, suada e indigesta a quantia aos necessitados filhos da pandemia. Em seguida, utilizou os bancos oficiais para intermediarem os recursos que aguardaram e parte ainda aguarda a regularização da situação do beneficiário. Muitos com CPF na lama da obscuridade ou sem a tecnologia capaz de registrá-los como tal. Parte do dinheiro chegou ao seu destino, outra aguarda para ser liberado, enquanto isso rende, porque dinheiro em banco não dorme. Finalmente, o pobre coitado, sem eira e nem beira, sem renda, pois impedido de atuar pelo coronavírus, fiscal implacável, consegue botar a mão na grana esperada e vai imediatamente comprar o quê? O pão, o arroz e a mistura para que a digestão implore por outra refeição sonhada. Dessa forma, os produtos adquiridos fazem do dinheiro emergencial uma ferramenta de desenvolvimento que movimenta o agronegócio, a indústria, o comércio e, pasmem, volta rapidamente aos cofres públicos travestidos pelos impostos que também nunca interrompem seu círculo virtuoso. E no final desse roteiro simplista, percebemos que se o povão conseguir 3 refeições por dia, todo dia, a economia poderá enfrentar dificuldades, escassez de produtos e, quem sabe, inflação. Com certeza, olha, registre aí, é melhor enfrentarmos problemas econômicos a cultivar essa miséria, esta fome imposta a grande parte da população famérica e doente, sem dignidade e sem conhecer qualquer indício
da cidadania. E tenho dito palavra de honra.